Oi gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula para o sexto ano. E a videoaula de hoje, vamos falar sobre as aulas 3 e 4. As diferentes representações de um número racional. Objetivos da aula: identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, comparar e ordenar números racionais positivos. Bom, durante um passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de lanche e na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e produzissem diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Então, vamos ver que atividade é essa? Vamos lá. Então, a professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. O Alan pintou de azul a metade da folha, uma parte da folha, né? O Renan pintou de preto duas partes da folha. Ele dividiu a folha em 4 partes e pintou duas partes de preto. A Helena dividiu a folha em 8 partes e pintou 4 partes de verde. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha de sulfite. Então vamos lá. O Alan, ele fez o seguinte, ele pegou a folha dele, dividiu em 2 partes e pintou uma parte de 2, né? Então ele pintou uma parte de 2. A Renan, ele pegou a folha dele, dividiu em 4 partes e pintou duas partes de 4. E Helena, ela pegou a folha dela, dividiu em 8 partes e pintou 4 partes. Ela pintou 4 partes de 8. Bom, o que aconteceu aqui, né? O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? Então, vamos fazer uma observação, né? Vocês concordam que essa parte aqui da folha, ó, essa parte azul, é a metade da folha? E de Alan, né? E de Renan, o que aconteceu no Renan? O Renan, ele pintou 2 partes, mas na verdade é a mesma parte de Alan, aqui, ó. Só que como ele dividiu a folha em 4 partes, dá a impressão aqui na representação na fração, quando a gente representa na fração, dá a impressão que é diferente, né? Aqui um meio, 1 de 2, 2 de 4, 4 de 8, mas na verdade, quando a gente olha para a folha, na verdade, essas frações, elas têm o mesmo, elas têm a mesmo tamanho, na verdade, né? Apesar de parecerem números diferentes na representação escrita, ali no papel a gente percebe que é a mesma parte do papel, representada de uma forma diferente na hora de escrever na fração, né? Então, nas 3 folhas de sulfite, as partes pintadas, elas são o quê? Se elas são do mesmo tamanho, ou seja, a metade do papel, né, metade da folha, então elas são o quê? Essas frações a gente chama de frações equivalentes, ou seja, elas têm a mesma área, elas têm o mesmo tamanho, tá? Ou seja, metade da folha, ok? Então é isso que foi observado. Foi observado o quê? Que nas 3 folhas, então ficou assim, ó. Nas 3 folhas de sulfite, as partes pintadas são equivalentes.
né? Deixa eu resumir isso aqui para ficar mais fácil, senão vai ficar muito grande a resposta, né? Então vamos lá, peraí. Então vamos lá. As partes pintadas das 3 folhas tem a mesma área, ou seja, o mesmo tamanho ou o mesmo tamanho, né? Então, nesse caso, nós chamamos, elas são equivalentes. São equivalentes. Tá? Essas são as frações que nós chamamos de frações equivalentes, porque elas têm o mesmo tamanho. No desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia pintaram. Então, nós podemos fazer o seguinte, nós poderíamos fazer assim, ó. Vamos lá. Vamos pegar bem no meio aqui da folha, ver se a gente consegue pegar o meio aqui, né? Vai ficar meio tortinho, mas tudo bem. Então, eu vou dividir de novo aqui no meio. Vou dividir aqui de novo no meio. Vou dividir aqui. Aí nesse caso ficou igual quem? Ficou igual a Helena, né? Aqui tá igual a Helena, ó. Agora eu vou fazer um pouco diferente da Helena. Então vou pegar de novo aqui, ó. Vou dividir aqui de novo. Depois aqui de novo. Aqui de novo. E aqui de novo. E para pegar a metade da folha, o que eu vou pegar? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, isso aqui, esse aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então eu peguei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu peguei 8. 8 de quanto? 8 de 16. A metade da folha. Ok? 8/16. Essa seria uma outra forma de representar a mesma parte pintada da folha, tá? Na verdade, mesmo tamanho. São frações equivalentes, ok? Próxima atividade, vamos passar para o próximo exercício, né? Esse aqui, vamos lá. Exercício 2, diz o seguinte. Na primeira tira retangular, abaixo, represente a fração 1/3, e nas outras tiras represente as frações equivalentes à fração 1/3. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver. Então vamos lá, continuando, né? Então nós temos aqui 3 tirinhas, e a gente vai representar na primeira a gente vai representar 1/3, e nas seguintes nós vamos representar as frações equivalentes à fração 1/3. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Se é 1/3, significa que eu peguei algo inteiro e dividi em 3 partes iguais. Vamos tentar dividir aqui em 3 partes iguais, né? Vamos ver se eu consigo dividir aqui mais ou menos 3 partes iguais. Vamos ver se eu sou boa de tamanho. Peraí. Tem que ter boa visão de aqui, tá? Mais ou menos aqui, ó. Então, temos aqui, ó, 1/3, então vou pegar 1/3, ó. Então, aqui já está representada a fração de 1/3, ok? Então, de 3 partes eu peguei uma. Agora, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos representar
Vamos continuar, vamos fazer agora frações equivalentes a esse 1/3, ó. Então seria isso aqui, mais ou menos, ó. Vamos lá. Olha só. Agora nós temos quanto? Nós temos 2, 4, 6, nós temos 2/3. Opa, desculpa, 2/6. 2/6. Isso. E agora, vamos lá de novo, ó. Pegar aqui, para ficar mais fácil de dividir, né? Aí, aqui, ó. Olha só. Aí, vamos dividir de novo, né? Dividir aqui no meio também, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Aí, como é que ficou? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E nós vamos pegar esse e esse. Então, nós pegamos 4 de 12. 4 dozeavos. Ok? O que nós podemos observar aqui? Lembra? Frações equivalentes são frações que têm o quê? Que tem o mesmo tamanho, ou seja, a mesma área. Então, o que aconteceu aqui, ó? Nós pegamos 1/3 aqui no começo. Esse mesmo 1/3 aqui, ó, aparece nessa parte aqui, é o mesmo tamanho, só que agora essa tirinha está sendo dividida em 6 partes, tá? Então, nós pegamos 2 dessas 6, que equivale também a 1/3. E na terceira, como é que ficou? Nós dividimos mais ainda, né, em pedaços menores. E agora nós temos o quê? Para pegar essa mesma quantidade de 1/3 aqui, equivalente a esse 1/3, nós temos que pegar dessa outra aqui, 1, 2, 3, 4 pedacinhos de 12. Ok? Então, essas são as frações equivalentes a 1/3, tá? 2/6 e 4 dozeavos. Vamos para a próxima atividade, que diz o seguinte, vamos lá. A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem 2 representações, forma fracionária e forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária. O que é fracionária? Na forma de fração, tá? Tem o numerador e o denominador, tem o número em cima e tem o número embaixo. Isso é a forma fracionária, ou seja, forma de fração. E a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. O que é a parte decimal? Como é que a gente escreve no número decimal? É aquele número que tem vírgula, né? Que tem casas decimais. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Então, a gente pode utilizar a calculadora, se for para ir mais rápido, né? Vamos lá. Nessa primeira aqui, vamos aqui. Nós temos o quê? Nós temos aqui uma figura que foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós pegamos uma parte dessas 5 partes aqui, pegamos uma. Nós pegamos uma de 5. Então, nós pegamos 1/5 dessa figura, né? Nessa representação, nós pegamos 1/5 das 5 partes que tinha ali. E na representação decimal fica assim. Nós vamos pegar o 1, número de cima, dividir pelo de baixo. Então, 1 dividido por 5, nós temos o que aqui? Vamos lá. Quantas vezes os 5 cabem dentro do 1? Nenhuma, né? Então, dá 0, vírgula, e acrescentamos 0 aqui. Agora, 10 dividido por 5, quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? Ele cabe 2 vezes. 2 vezes 5, 10.
0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0. Então, na representação decimal, esse 1/5 é representado pelo 0,2, ok? Continuando, vamos para o próximo, né? Então, nós temos o quê? Deixa eu só dar uma corridinha aqui, deixa eu dar uma subidinha aqui, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a figura B, né? Que ela foi dividida em 2, 4, 6, 8, 10 partes. E pegamos duas dessas 10. Então, nós pegamos na fração, representação na fração, 2 partes de 10. E na parte decimal, como é que a gente representa esse número? Então, vamos lá, é o 2 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 2? Nenhuma, né? Então, vai dar 0,2. Voltando, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Voltando aqui. Continuando. Então, nós temos aqui a figura B, que foi dividida em 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. 2, 4, 6, 8, 10 partes iguais. E nós pegamos duas dessas 10 partes. Então, nós pegamos 2 décimos. Na representação decimal, nós temos quanto? 2 dividido por 10, que vai dar quanto isso, né? Quantas vezes o 10 cabe dentro do 2? Nenhuma, então vai dar 0, e acrescenta um 0 aqui. Agora, quantas vezes o 10 cabe dentro do 20? Ele cabe duas vezes. 2 vezes 10 dá 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então, na representação decimal, a gente diz que é 0,2. Ok? Ou 2 décimos, né? E essa outra figura aqui, a figura C, foi dividida em 3, 6, 9, 12, 15 partes. E nós pegamos 3 quinzeavos, né? 3 de 15. Nós pegamos 3 partes das 15. 3 quinzeavos. E como a gente representa na parte decimal? Na decimal vai ficar representado assim, ó. 3 dividido por 15, quanto dá isso aí? Quantas vezes o 15 cabe dentro do 30? Do 3? Nenhuma, né? Então, vai dar 0, acrescenta um 0 aqui, agora virou 30. O 15 cabe duas vezes dentro do 30, né? 2 vezes 15, 30. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. Portanto, na parte decimal, ele é representado por 0,2 ou 2 décimos. E o que dá para a gente observar no que aconteceu aqui? Olha só que interessante. Aqui a gente tem 1/5, aqui 2 décimos e 3 quinzeavos. Na parte decimal, olha só que interessante. Lembra, são frações 1/5, 2 décimos e 3 quinzeavos, elas são frações equivalentes, olha só. Lembra que frações equivalentes, elas têm o mesmo tamanho, ou seja, tem a mesma quantidade, ocupam o mesmo espaço, o mesmo tamanho de espaço? Então, aqui, ó, aqui a letra a letra B e a letra C, se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que esse espacinho vermelho, esse espacinho azul e esse espacinho amarelo, eles têm o mesmo tamanho, são frações equivalentes. E olha só interessante na parte decimal, olha só, aqui ó, 0,2, 0,2 e 0,2, ou seja, o mesmo tamanho, ok? Então, o que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? Que elas têm o mesmo tamanho, certo? Elas representam a mesma quantidade, ok? Representam
a mesma quantidade. Ou seja, elas são equivalentes. São equivalentes, ok? Vamos passar para a próxima atividade. A próxima atividade é o seguinte, atividade 4, ela diz que do quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica abaixo e em seguida responda às questões. Então vamos lá. No quadro nós temos aqui o 12 oitavos, 8 décimos, 1 inteiro e 8 décimos, 1 meio, 5 meios e 3 inteiros e 2 décimos. Então vamos lá. Onde é que a gente vai colocar cada um desses aqui na reta, né? Então nós temos aqui, vamos lá. O 12 oitavos. O 12 oitavos é o quê? O 12 oitavos seria vamos fazer o seguinte, para facilitar, a gente vai fazer assim. Vamos pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Vamos lá, como é que a gente faz para passar? Para a gente identificar essas frações na reta, então ficaria melhor assim. Se a gente pegasse e fizesse o seguinte, vamos lá. Como é que fica em número decimal esse 12 oitavos? Esse 12 oitavos quer dizer que tinha figuras divididas em 8 partes iguais, né? Então vamos representar aqui, ó, um retângulo dividido em 8 partes iguais. Vamos lá. Então vamos lá, meio aqui, 4, 1, 2, 3, 4, dividido em 8 partes, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos lá. 2, 4, 6, 8. E aí, aqui tem 8, né? 8 partes iguais, ó. Isso quer dizer que esse 12 oitavos, isso significa que eu peguei um desse inteiro aqui, ó, um inteiro, e mais um outro igual a esse, eu peguei mais 4 partes do outro inteiro, né? Para dar 12, certo? Então aqui eu tenho, ó, um inteiro, que deu 8. É um inteiro, né? Seria desculpa, seria aqui, ó. Eu poderia dizer que eu peguei uma barra dessa de 8, mais quanto? Mais 4 partes, seria a metade dela, mais 1 meio, tá? Ou 1,5, certo? Então esse 12 oitavos, ele é equivalente a 1,5. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui do lado, ó. 12 dividido por 8. Vamos lá. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 12? Ele cabe uma vez, não é? 1 vezes 8, 8. Sobra quanto aqui? 8 para 12 sobra 4. Para eu continuar dividindo, eu vou colocar uma vírgula e acrescentar um zero aqui. Na tábua do 8, quem é que dá 40 multiplicado por 8? É o 5, né? 5 vezes 8, 5 vezes 8, 40. Ó, olha lá, 1,5, tá? Onde é que tá o 1? O 1 tá aqui, ó. O 1 tá aqui, né? Então, se eu tenho um inteiro mais uma metade de outro 1, ó. Então, eu tenho um inteiro. Eu tenho um inteiro, ó. Eu tenho aqui um inteiro
mais a metade de 1. Então tá aqui, ó. Então esse 12 oitavos, ele tá aqui. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui essa reta que eu fiz aqui. Então ele tá aqui, ó, o 12 oitavos. Ele tá exatamente aqui. Vamos passar para o 0,8. Quem é o 0,8? Significa que é menos, é um número menor que 1. O 1 tá aqui, né? E esse número é menor que 1. Aqui eu tenho meio, ó. Aqui eu tenho 0,5 aqui, ó, metade de 1, que é um meio, né? Então, depois da metade, vem esse aqui que é antes do 1. Então, o nosso 0,8, ele fica... Opa! Ai, aqui. O 0,8 tá aqui, ó. 0,8. Tá? E eu já falei agora há pouco aqui, né, que nosso 1 meio, ó, esse nosso 1 meio é o 0,5, ou seja, o menor é a metade de 1. Metade de 1 é aqui, ó, 1 meio. Tá? Qual o próximo? Aqui. Aqui, ó, nós temos um inteiro e quase 2, ó, quase 2 que nós temos. Onde está quase 2 aqui, ó? Quase 2, tá aqui, ó. 1,8, é quase 2. É quase perto do 2, ó. É um pouco mais de 1, porque tem mais de 1, ó. Tem 1 e mais um pouco, bem próximo do 2, né? Então, o nosso 1,8 tá aqui. E esse aqui, 3,2. Então, quer dizer que nós temos mais de 3. A gente tem 3 inteiros. E um pouquinho a coisa mais de 3. Onde está o 3? O 3 está aqui, ó. O 3 está aqui. E nós temos um pouquinho mais de 3, então só pode ser aqui, ó, 3,2, tá? E 5 meios? Como é que a gente acha esses 5 meios? A gente pode fazer assim também, ó. 5 meios a gente vai fazer assim, ó. Isso quer dizer, ó, que a gente pegou aqui, ó, 5 meios a gente pegou alguma coisa e dividiu no meio, né? Se nós pegamos 5 metades, quer dizer que eu peguei, ó, eu peguei 2 inteiros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu tinha 3 inteiros divididos em 2 partes cada um. E eu peguei 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei 5 metades, tá? Eu peguei 5 metades. Isso significa que aqui sobrou a outra metade. Então eu peguei 5. Eu peguei 2 inteiros, quer dizer, então quer dizer que eu peguei 2 inteiros, mais a metade. Então eu peguei 2 inteiros mais a metade. Então eu peguei 2,5. 2,5, metade de 1, ok? Entre o 2 e entre o 3 é 1. Então eu peguei 2 inteiros, ó, eu peguei esses 2 aqui, 2 mais meio. Então o nosso 5 meios, ele tá aqui. Nosso 5 meios tá aqui, ó, 5 meios, ok? Aqui nós encerramos essa atividade. Então vamos lá. Dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o maior? Qual é o maior de todos eles? Ora, é fácil, né? Porque olha só, o maior de todos eles, o zero começa aqui. Aqui a gente começa com zero, né? Ó, o zero começa aqui e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Qual é o maior de todos? O maior de todos é esse aqui, ó. É depois do 3, é o 3,2, certo? Então, o maior de todos que estão aqui dentro do quadro, tá? A pergunta é, desses números que estão aqui dentro do quadro, qual é o maior? O maior é o 3. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. O maior é o 3,2. E o menor, dos que estão aqui dentro do quadro, é esse aqui, ó, é 1 meio, tá?
é o menor de todos, é o meio, é metade de 1, tá bom? Continuando, escreva os números em ordem ou em ordem decrescente. Agora que a gente já colocamos todos eles aqui na reta, é fácil, né? O que é ordem decrescente? A gente vai do maior para o menor. Então a gente vai começar daqui, ó. A gente vai começar daqui e vai para frente. Então, o primeiro que vem é o 3, o maior de todos é o 3,2. Depois do 3,2 vem o... desses números que estão aqui dentro do quadro, tá, gente? É pra gente pegar só o que está dentro do quadro, ó. Só os números que foram colocados dentro do quadro. Então, nós temos aqui o 3,2, depois do 3,2 vem os 5 meios, depois do 5 meio vem 1,8, 1,8, depois do 1,8 vem o 12 oitavos, depois do 2 oitavos, antes do 2 oitavos vem o 0, nossa, eu coloquei lá em cima, vou colocar aqui na linha, né? O 0,8 e o 1 meio. Ok? Essa é a ordem decrescente desses números que estão no quadro. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aula.